que ele aborda aqui, ó, a partir da 56, ó. Ruas e praças, né, onde ele vai a abordagem de rua aqui, ó. Ruas e praças, por que acabaram os cultos ao ar livre? Os temas que ele vai levantar, ó. Os lares dos crentes, como eram praticados os cultos nos lares, por que acabaram os cultos nos lares e onde estão os pecadores? Para a primeira, eu vou trazer o texto aqui de Lucas 9,6. Tá na 55? Tá na 56 já, 56. Começou com ruas e praças, a gente vai seguindo aí em frente, ó. Para essa abordagem dele acerca de ruas e praças, eu cito Lucas 9,6. Assim eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Quando ele aborda essa questão da pregação nas ruas e nas praças, eu gosto de mencionar esse texto que o Senhor Jesus Cristo, ele faz esse evangelismo, indo, né, por essas localidades, né, por essas aldeias, né, por esses lugares, operando milagres. Isso, desculpa, não entendi? Lucas 5:6. Ah, isso, Lucas 9,6. Lucas 9,6. Assim eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Então ele vai discutir um pouco aqui acerca desse trabalho feito, né, nessas localidades, ao vivo, né, nas ruas, nas praças, e associando com aquilo que o Senhor Jesus Cristo colocou aqui, naquilo que o Lucas descreve acerca do trabalho do Senhor Jesus Cristo, você vê o seguinte, que é um trabalho de fato que na época de Cristo era eficaz, na igreja primitiva era eficaz também, e na atualidade continua tendo sua eficácia. Agora, claro, não é qualquer tipo de trabalho, é um trabalho exposto, um trabalho no qual o evangelista ele está ali exposto a diversas situações, exposto a diversos riscos. Então, o Senhor Jesus Cristo, o preparo dele, né, eles tinham o Espírito de Deus sobre ele, tinha poder, tinha autoridade para enfrentar qualquer situação. Situações do endemoniado gadareno, por exemplo, que atormentava toda uma cidade, a cidade de Gadara, onde ninguém podia resistir ao homem. E quando o Senhor Jesus Cristo põe o pé, o homem de lá já identifica, e as entidades malignas agora vão se voltar, né, contra Cristo, porque vieste nos atormentar antes do tempo. Eles já sabendo do juízo sobre o qual eles iam passar, e eles vêm com essa situação. E o Senhor Jesus Cristo está ali, ó, repreendendo eles, até que eles mesmos pedem aquela ocasião para ir para a manada de porcos, e ele libera. Porque o propósito é a vida, o propósito é aquele homem. Então, o evangelismo nas ruas e nas praças é muito eficaz. Principalmente porque você está evangelizando uma pessoa aqui e você tem uma vizinhança que vê, tá certo? Você tem pessoas que começam a ser atraídas também por aquele trabalho. Então, a eficácia dele é inegável, só que o risco dele também é alto. Então, é necessário um trabalho, tanto textual, trabalho bíblico, né, bem feito, leitura bíblica em dia, um estudo bíblico, e também na questão espiritual, na questão de estar revestido espiritualmente, estar seguro, né, no Espírito Santo de Deus. Porque aí você tem diversas situações que podem se desenvolver, que podem se desenrolar diante daquela situação. Então, quando ele levanta aqui, por que ele inclusive vai colocar, por que acabou? Muitas das vezes, a situação da atualidade, do novo contexto das pessoas, falta de tempo às vezes para se consagrar, que às vezes a pessoa coloca e nem é, né? É porque está gastando tempo com outra coisa. Mas naquela, o trabalho é difícil, toma tempo, o trânsito toma tempo, a família toma tempo. E às vezes, quando você vai tentar ter um tempo para você, você não tem um tempo de qualidade, tem um tempo que resta. Então, diante dessas inúmeras situações, claro que ia ter uma queda mesmo. Agora, tudo bem, teve uma queda, mas não pode desaparecer, né? E aí é onde entra. Eu acredito muito de que se você está num grupo, existe uma pessoa que não está tão forte, não está tão preparada, mas existe alguém que está mais preparado que você. Ou às vezes você está mais preparado que o outro. Então eu acredito nessa concatenação de forças para ajudar. Irmão, você está... Eu vou te ajudar, mas você está liderando, tá certo? Ou você precisa que eu lidere, tá? Então eu estou na frente. Eu estou bem, consagrado, né? Jejuei, orei, tá certo? Li a Sagrada Escritura. O Espírito Santo de Deus me dá segurança para isso. Então eu estou na liderança. Ou não sou eu, então é aquele outro irmão, é aquela outra pessoa que está na liderança. Mas em grupo, um vai ajudando o outro, um vai apoiando o outro. E quando vai o grupo para a rua, você tem um pouco menos de audácia, um pouco menos de ousadia nas pessoas.
Se vai um indivíduo, geralmente o pessoal quer se crescer em cima. É o que então tem toda essa situação. Pode falar, viu? Pode ir. Eu estava lendo essa mensagem hoje, essa lição, e eu meditei muito nesse versículo de Atos 2, capítulo 42 e 43. E diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Maravilha. Ao 43 diz: e cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Porque estavam unidos no mesmo propósito. Você vê que coisa linda. Exatamente. No mesmo propósito. Tudo Então, no mesmo propósito. o Senhor Jesus Cristo, ele estendia a mão para operar milagres enquanto eles iam na proclamação. Então, estavam fechados no mesmo propósito. Que o questionamento que eu coloquei é porque acabaram, tem diversos motivos. Eu cito para essa situação, essa discussão que ele coloca aqui, Atos 14, 19. Então alguns judeus chegaram a Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Esse evangelismo feito por Paulo e Barnabé, em Icônio e Listra, né, que foi um evangelismo muito eficaz, a multidão de fato estava ouvindo a palavra de Deus através deles, só que em determinado momento você tem um grupo antagônico que se infiltra no meio e começa uma agitação. Ó, esses homens aí são estrangeiros e vieram para mudar os costumes de vocês, vieram para falar contra o Deus de vocês. Tá vendo que ele está falando aí acerca de Jesus Cristo? Sai um outro Deus, que eles estão pregando aí para destruir com os deuses de vocês. Para quê? Causar ódio nos sacerdotes, nos magos que tinham ali, nos gurus, tá certo? E eles então incitarem a multidão contra eles. Então o evangelismo em rua, ele oferece uma vantagem extraordinária, tá certo? Mas também um risco. E o risco, muitas das vezes, causa temor e causa, vamos dizer assim, desânimo em muitas pessoas. Mas do jeito que a gente vê Paulo passar por essa situação, a gente vê também Deus levantar o apóstolo Paulo, né? Então ele, mesmo que foi apedrejado, mas ele foi guardado, foi protegido, ele se levantou e seguiu adiante. Se levantou e continuou o trabalho. Saiu dali e foi para outra cidade. Então, o trabalho não foi aceito aqui, tem muito campo, meu irmão. Tem muito campo. Você tentou evangelizar aqui, a pessoa te xingou, jogou, pegou o papel, amassou, jogou na sua cara. Fique em paz. Fique em paz, você fez o seu trabalho diante de Cristo. O Senhor recebeu a sua oferta. Segue adiante. Lá também na vila lá, os irmãos fez o evangelismo. Evangelismo não, né? O culto ali, fui lá na praça, né? Aí tem os bêbados, né? E tal. Sim. E tinha uma mulher lá, tava perturbando e tal. Mas aí tinha outro bêbado que falou: você fique quieta que eu quero ouvir. Impressionante. E colocou ela pra lá, vai pra lá, deixa Impressionante. eu deixar aqui falar que eu quero ouvir. Deus mesmo agiu através deles, né? É que nem quando acontece lá de Israel ir para o campo e o próprio inimigo começar a brigar entre si. É assim, Deus às vezes levanta a situação assim. Você vê, a coisa mais linda é que Deus, o inimigo, ele respeita nós. Eu saí para evangelizar numa favela na Zona Leste, eu morava lá, e nós sabíamos que tinha 2 caras que iam matar uma pessoa de noite. Meu Deus. E nós conhecíamos os caras. Aí nós se juntamos lá, a igreja lá, a gente da turma de evangelismo, vamos lá. Aí tinha um na nossa igreja que conhecia eles, combinou para nós ir lá antes dele ir. Aí nós foi. Quando chegou lá, os caras estavam de saída. Tinha um cara só que tinha 3 revólveres. Meu Deus do céu. Estava pronto para executar mesmo. Entrou lá, quando nós entrou, aí o chefe dele disse assim: deixa os irmãos entrar aí e orar por a gente, para poder o trabalho ficar mais perfeito. Ele fala assim. Meu Deus do céu. Aí nós entrou. É assim que eles pensam. Aí na hora que nós entrou, Assim que eles pensam. aí o chefe foi lá e disse: todo mundo tira o revólver da cintura e bota em cima da mesa. É. É assim. Às vezes a única autoridade que eles respeitam é a igreja. A igreja. Botou aquela ruma de revólver lá. Aí o irmão lá pregou e tudo. Na hora que terminou, eu falei para eles assim: antes de vocês ir fazer o trabalho de vocês, eu quero deixar um recado de Deus na vida de vocês. Vocês sabem que essa pessoa que vocês vão fazer esse trabalho é uma semelhança de Deus, né? É uma semelhança onde Deus diz que é o templo do Espírito Santo. Exatamente. Então, quando vocês ir fazer o trabalho, vocês lembram
que vocês estão agredindo uma semelhança de Deus. Sim, sim. E isso paga uma consequência. Aí vocês pensam um pouquinho. Chamou a atenção dele para isso aí, né? Para essa... Porque ele deu abertura. Também nós saiu, foi embora e ninguém Exatamente. sabe. Agora, se você aborda ele em qualquer situação para tentar fazer isso, ia ser um risco de vida enorme. Porque teve a situação, vocês chegaram, eles já abriram oportunidade para oração, para uma mensagem. Ali você já tem pessoas que estão inclinadas já para ouvir um conselho. E aí aproveitou a situação com respeito, foi lá e trouxe ele para essa consciência. Mas tudo tem um contexto. É o que as pessoas novas no trabalho têm que entender, tem um contexto. Não é você chegar bruscamente para tentar fazer isso. Então a pessoa tem que demonstrar essa aceitação, tem que te dar essa liberdade. Outra vez dentro da favela, nós evangelizando, encontramos um bandido vestido de pastor com a Bíblia na mão, vendendo maconha. Aí. Dentro Que ele já Bíblia. começou a usar dessa estratégia, da né? Terrível. Em 2015, 2016, no Rio, nos morros do Rio, eles estavam matando todos os pais de santo, terreiro, acabando com Meu tudo. Deus, eu ouvi falar disso aí. Né? E aí eles só respeitavam as igrejas. Não, aqui vai abrir uma igreja. E aqui vai Mas dizer o que quê? causou isso aí, né? Que coisa... Então, na realidade é assim. Eu até Eu falei ouvi aqui, falar ó, disso o aí. evangelismo de domingo. Meu Os Deus. malacas passavam lá, não benzia, tá? Sim, E aí você, olha, tipo, eles não recebem o folheto, né? sim, Mas sim. eles É, e vai lá e se benze de novo. Então, quer dizer, eles acreditam muito, por quê? Tem alguns caras que são muito doidos para pregar o evangelho. Os caras se convertem e saem daquele meio lá. ele já sabe como lidar com lidar isso. com o povo. É verdade. Então o cara ele entra lá ele falando igual os manos, né? Isso, é. Só que palavra de Deus. Sim. É a estratégia. Ele né? tem a linguagem. Ele tem a linguagem. linguagem. Exatamente. Então, um desses caras, assim, segundo o que eles estavam falando, tá? Porque é assim, o cara quando ele sai da boca, o cara dá duas vertentes para ele. Dois caminhos para ele. Ou igreja, ou muda de bairro, ou de estado. Sim. Né? Então, um desses infelizes aí, ele falou que ia para a igreja, só que ele estava indo para o terreiro. Ah, rapaz. Olha aí. E não mudou. Caramba. E aí eles dessa comunidade, só que dessa foi do Já alemão, foi para não sei disparou quem, pra foi para não sei várias. quem. Então falou, mata todos os pais de santo. Que situação, hein? E aí eles foram na Globo, né? Olha, a gente não tem mais liberdade religiosa, que não sei o que, a gente é tão... somos pessoas igual os cristãos, que não sei o que. Os caras não querem saber, os caras, sei lá, aquelas árvores que os caras usam, né? Exatamente. Aí quer criar uma situação, uma cortina de fumaça, para dizer que, na verdade, talvez a igreja tenha causado essa violência. Não, essa Aí é a onde vai ser o intenção discurso, deles, né? Agora o que acontece? A censura deles é essa. Exatamente, é um censura problema que deles é eles arrumaram com essa liderança do crime. Então, é um problema que eles arrumaram lá. Mas, de fato, eu ouvi falar disso aí. Ó, os lares dos crentes... Né, pode falar. Não. Os lares dos crentes... Aí ele fala como era praticado os cultos nos lares. Eu até cito aqui Mateus 11:1. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Em outros lugares diz, nas cidades deles. Tá ok? Que é onde você vê o evangelismo do lar, ele é o evangelismo de estratégia. Porque você, a partir do momento que você tem a aceitação de uma família, ou de um integrante da família, você pode ter ali uma porta de evangelismo para alcançar mais pessoas num ambiente onde você não é, muitas das vezes você não é recebido. Sim. Dentro de uma vila. Então a pessoa mora numa vila, tem um monte de casas, uma pessoa aceitou Jesus dali. Aí o pai de família, a mãe de família. E aí eu lembro que o senhor acabou de falar. A mulher pediu oração, mas o que você vai fazer primeiro? E o seu marido, quando é que eu posso falar com ele? Aí você vai, fala direto com o homem. Ele vai se sentir honrado, né? E a gente acredita que torna-se mais favorável o trabalho. Que aí não, demonstrou respeito, né? Claro. Aonde vai, não, tudo bem, vem dia tal. Aí você vai lá com poucas pessoas e pessoas preparadas. Claro. Pessoas treinadas, pessoas que sabem lidar com a situação. Você vai no evangelismo no lar, que eu já vi algumas situações, infelizmente, você vai no evangelismo no lar e leva aquele irmão que é mais extravagante, e aí começa a oração, o irmão começa a querer marchar, começa a querer bater o pé, começa a querer rodar. Irmão,
Calma, meu irmão. Vai ter Lá em tempo línguas para estranhas, isso. não sabe nem o que é. Vai ter momento para isso. Vai. Quando a pessoa abrir o coração, a família receber o evangelho, ela for integrada, ela mesmo vai entrar nessa dimensão espiritual. Mas se você chega com uma situação dessa no primeiro momento, você causa espanto. A pessoa fica chocada às vezes com aquela situação, aquela demonstração, sem entender nada. E às vezes aquela situação de tão extravagante, em vez dela ser aceita como algo bonito, algo agradável, maravilhoso, ela se torna bizarra. Então as pessoas de lado começam a olhar para aquilo e falam: nossa, mas que barulho terrível é esse? Que bizarrice é essa? E daí você acaba fechando uma porta que estava aberta. Agora, se você chega com um trabalho discreto, tá certo? Com uma palavra direcionada, sem olhar para situações que você encontrar de ídolos ou de coisas, deixa a bandeira do Corinthians lá, deixa o São Jorge lá, deixa a senhora não sei de quem, foca na palavra. Então, aí depois a gente arranca, depois a gente troca por outro. Agora, foca na palavra. O Senhor Jesus Cristo. Então, continue lá. O evangelismo, ele tem várias estratégias, isso é de cada um. Lá em Carapicuíba eu fui fazer um culto no lar, eu cheguei lá, o pastor pensou que por eu me conhecer lá, eu não ia conseguir fazer culto no lar. Eu agendei a casa de um rapaz que tinha desviado. E a gente foi lá. Aí o pastor foi também. Aí chegou lá, o pastor pregou, todo mundo cantou, todo mundo teve outra oportunidade, mas eu lá na Novato fiquei lá sem oportunidade. Que estava em teste ainda, né? Eles estavam... Você conseguiu o culto. Estava em teste. Eu consegui o culto. Isso que é chato. Mas ele lá que pregou tudo lá. Sim. Então, acontece mesmo. No final de tudo, na hora de dar a bênção apostólica, o caba com o coração duro não queria aceitar Jesus. Aí na hora que o pastor foi para dar a bênção apostólica, eu virei assim, Deus me usou. Sim. Virei pro cabo e digo: mas rapaz, que coração duro é esse teu, né, rapaz? Deus mobilizou a igreja dele para vir na tua casa, para você tirar essa pedra que está no teu coração, e você continua com esse coração duro. Ajoelha aí, meu irmão, aceita Jesus aí. O cara bateu chorando, meu irmão. Maravilha. Maravilha. Então, há momento que Deus vai usar a gente na hora. Sabe onde é que entra isso aí que estou falando? É que o Espírito Santo de Deus não tem cartilha para ele. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Ele é quem comanda, quem tem a liderança, tem a soberania, a supremacia sobre tudo. Então a cartilha é para nós. O Espírito Santo de Deus não. Aí é onde entra uma maturidade. Você só faz uma situação dessa quando o Espírito Santo de Deus direciona. Agora, muitas das vezes, pessoas novatas vê alguém fazendo isso e quer fazer igual. Exato. É que nem aqueles judeus que foram tentar expulsar demônio. E aí, em nome do Jesus que Paulo prega. E aí o demônio falou: olha, Paulo eu conheço, Jesus também, mas vós quem sois? O que é isso? Papagaio de pirata, imitando. Ele viu o outro fazer, achou bonito e quis fazer também. Mas isso que o Senhor fez só deu certo porque é o Espírito Santo de Deus. Porque se é carne, meu irmão, o Senhor tinha saído no tapa de lá. Agora, como é o Espírito Santo de Deus e ele tem o conhecimento de tudo, ele sabe que era isso que a pessoa precisava. Aí é onde entra a sua sintonia com o Espírito Santo de Deus, né? Tá em sintonia, sabe que é o Espírito Santo que está movendo, né? E aí o Espírito Santo de Deus tomou a frente e fez. Aí quem é que vai dizer: não, eu vou colocar cartilha aqui para o Espírito Santo de Deus, que ele tem ou não tem que fazer? Não. O espírito do profeta é sujeito ao profeta, não o Espírito de Deus. O irmão ali falou que todo mundo teve oportunidade, né? Mas para o Espírito Santo tem oportunidade? Então, é ele que comanda. Ele é a oportunidade. Ele que cria as situações, que cria oportunidade. Ele falou: agora é eu que vou falar. Agora é comigo. Espera aí que... Exatamente. Um dos melhores tocadores dentro da igreja. Aí, tá vendo? Maravilha. Mas por quê? Porque era aquilo que ele precisava. Era o empurrão que faltava. Agora um pouquinho mais durinho com ele. Sim, né? Exatamente. O pastor não foi, o pastor deu a palavra de Deus. Exatamente. Ok, tá certo, mas precisava ser um pouquinho mais isso. Exatamente. Agora, nunca faça da carne. Nunca. Porque aí vai ser, você assumiu pra você, vai ser problema seu e geralmente você sai envergonhado. E aí tem as situações que ele colocou aqui do culto dos lares, como eram praticadas, a gente colocou um pouco aqui, que cada crente desse que aceita Jesus é uma estratégia, só que essa estratégia tem que ser lidada de forma bastante sensata, né? De forma bastante sensata, né? Sem exagero, sem excesso e focado, direcionado.
Ele coloca aqui também, por que acabaram os custos dos lares? Ele coloca alguns motivos. Ó. A mulher no mercado de trabalho, o estudo, o trabalho e novos recursos. Que ele, quando coloca essa situação, porque acabaram os custos nos lares, a gente começa a enxergar isso aqui, a nossa nova situação de vida. Então, na atualidade, na sociedade aqui em São Paulo, por exemplo, antes, ele discute isso aqui, antes você marcava um culto no lar, geralmente a mulher ficava em casa e o homem saía para trabalhar, esse era o contexto da época, a mulher tinha tempo de preparar tudo, deixar tudo organizado e tal, e tinha muitas situações em que esses cultos nos lares, ele acabava sendo como que um ponto de pregação. Tinha certos irmãos que disponibilizavam. Pode fazer sempre, quarta-feira, tem um culto aqui. Teve situação de a gente receber na nossa casa. A gente morava na Vila Sônia, na Avenida Francisco Morato mesmo, e era uma oficina. E aí, uma parte da oficina, que era uma área grande, a gente deixava só para culto. Então durante o dia a gente colocava umas peças ali e tal, depois, quando fosse o dia do culto, a gente tirava, lavava e deixava para culto. E aí os irmãos vinham. E aí as pessoas que evangelizavam na igreja, o que elas faziam? Elas combinavam com as famílias que estavam evangelizando, traziam no carro. Aí levava para lá, fazia culto, fazia oração especificamente por eles. Depois fazia um café, tomava um café e tal. Então fazia só para isso. É um trabalho específico para isso. Assim também acontecia em muitos lares. Você vê o tamanho da igreja, inclusive o irmão Rodrigo, tem uma aula gravada no meu canal lá, dele trazendo estatísticas e mostrando o tamanho da Assembleia de Deus, mostrando a progressividade de crescimento da Assembleia de Deus em relação às outras. E o grande crescimento da Assembleia de Deus se deu também por isso. Muitos cultos nos lares. Muitos cultos nos lares. Naquela época o povo orava. Sim, exatamente. Tinha toda oração. Era diferente o comportamento. Irmão, dia de domingo eu tenho um trabalho de oração da nossa igreja, das 6h30 da manhã às 8h30 da manhã. E tem um domingo, das 6 horas às 8h30, até a hora que... Não aparece um professor da escola bíblica dominical. Difícil, viu? Não aparece o pastor, não aparece nenhum obreiro, nem aparece nem o líder do departamento de É duro, escola é difícil, bíblica. é difícil. Chega tudo em cima da hora. Sim. Não bate o joelho no chão para orar, porque já leram a lição. E aí vão ensinar tudo na carne. Tem direção de Deus? Não vai aprender nada. Não tem sem direção. oração, a obra de Deus ela não anda. Aí você faz um trabalho desse sem graça. Então, mesmo que você tenha conhecimento, mas não tem graça de Deus. Porque é uma diferença total quando você faz algo só porque você conhece. Então você tem conhecimento, você vai lá, ó, no beabá, passa disso, fala, entreguei tudo aquilo que eu estudei. Só que quando você está imbuído da graça de Deus, o Espírito Santo de Deus te direciona. Tem coisas ali que você dá mais ênfase, tem coisas ali que você passa só rápido e falou. Porque o Espírito Santo vai direcionar. É aqui o que eu quero que você fale. Eu quero atingir esse ponto aqui. Agora, meus irmãos, sem graça de Deus, não tem. E aí fica aquela coisa, as pessoas estão indo por obrigação, né? Ninguém pode dizer que você não deu aula, você deu, mas é aquela aula chata, seca, né? Que não, você não sente que tenha ganho alguma coisa, que tenha crescido, né? Só sente, ó, bate ponto aqui. Eu chamo os irmãos para ir. Esse horário, você é maluco, 6 horas da manhã, mas esse horário eu vou não consegue não, né? Não consegue não. Eita, de brincadeira não. Às vezes eu aconselho o pessoal assim, olha, tem trabalhos que é difícil você comparecer, mas faz o seguinte, não consigo ir todos, vai em um, depois o outro você não vai, depois o outro você vai intermitente. Se você não consegue ir todos, vai intermitente, mas não deixe de ir em nenhum. O senhor está ensinando nós aqui a ser uma liderança. Nós estamos aqui para liderar, para ganhar esse mundo para Jesus. Pois é. Né? Agora, como é que eu vou ser líder se eu na frente de um trabalho de liderança eu não sou exemplo? Sem preparo, exatamente, sem consagração. Em oração, no ensinamento, no jejum, como é que eu ensino a fazer isso? Não tem eficácia, é só teoria. É só teoria mesmo. Onde estão os pecadores que discute aqui, quando fala acerca do fim de semana, né, da semana e fim de semana. Então você tem a situação deles envolvidos, né, nas suas tarefas, nos seus afazeres, e no fim de semana querendo aí um lazer, querendo viagem, querendo descanso. Então quando ele coloca essa situação, o que ele está querendo provocar? É a questão da gente se satisfazer em ficar fechado no quadrado do tempo. Ele fala, o que os pecadores, onde é que eles estão indo? Qual é o interesse deles? Não é ir para a igreja.
Então, se você se satisfazer e ficar dentro do templo só com quem vier, você não tem crescimento, você estagna. E depois que você estagna, o caminho é decrescer. O caminho é você cair. Dá tal ponto que chegue a zero. Porque aí nem acrescenta pessoas novas e às vezes quem tem começa a ir para outro lugar. Então, é essa provocação que ele faz. Os pecadores não vão deliberadamente ao templo. Se você não tiver um trabalho, um projeto para tentar alcançar de alguma forma, e aí você tem, durante a semana, trabalho, correria, tal, a vida corrida de São Paulo. Durante o fim de semana, talvez você consiga uma oportunidade com ele. E aí vai. Culto nos lares, que ele colocou aqui. Ruas e praças, abordagem, né, aos transeuntes, né? Culto nos lares, ponto de pregação. E aí, através desses diversos trabalhos, fazendo de forma diversificada, você consegue atingir um e outro que não iria. Mas quando você abordou, você conseguiu cativar ele para vir. Mas desde que haja iniciativa e desde que haja diversificação. Por isso que é necessário o grupo. Eu não visualizo esses trabalhos aqui sendo eficazes no individualismo. A pessoa não sustenta esse trabalho no individualismo. Tem que ir com um grupo, que aí consegue se fortalecer. A gente, exatamente, no início do discipulado, dependendo de quem que é a pessoa, então a pessoa ela já vai meio bloqueada, eu vou ter que usar paletó, eu vou ter que usar gravata. Ele já se assusta com isso. Então eu não vou poder mais ir pra praia, eu não vou poder. Não, vem aqui, é assim. Amigo, eu não deixo de comer McDonald's, agora menos, Sim. barrigudo. Sim. Mas eu não deixo de jogar minha bola, agora eu sou a bola, eu não corro mais. Não agora você rola, que nem exatamente. Mas, eu não deixo de me divertir. Então você precisa tirar esse bloqueio de algumas das pessoas, só que você vai ter essa sensibilidade. Você não imagina como é importante o que você está falando, que a pessoa pensa, se eu aceitar Jesus, eu morri. Morreu. O sentido de morrer por porque pecado. Acha que a gente, exatamente, morreu por pecado, porque eles acham que a gente não tem liberdade. Exatamente. A gente não se diverte. Exatamente. Só que essa liberdade, ela é diferente da liberdade que eles têm hoje. Sim, pois é. Não é? A gente tem liberdade em Cristo, em todos os sentidos. Quer dizer que Cristo só fez a praia, toda aquela belezura só pro ímpio. Só uma deixa, né? Exatamente. Então, o início é esse para poder ir quebrando, né? Sim. Então, o sábado eu tô comendo feijoada assim, ó, tá? De boa, irmão, vamos lá. Aí tudo tem um processo, você vê, tem um irmão nosso, que aliás é um grande evangelista lá na igreja, que ele durante a época dele de mundano, ele era alcoólatra, e não só alcoólatra, era uma pessoa perigosa. Ele não era assim de roubar, mas muito violento. Então andava armado, muito violento. Quem pisasse no pé dele era capaz de ele matar. Então, situações dessas que ele vivia. E quando ele aceitou a Cristo, quando aceitou o seu Jesus, ele mesmo viu que no primeiro momento ele teria que evitar qualquer contato com os antigos amigos e com os locais onde ele passava. Porque ele conhecia muita gente e conhecia muitas mulheres. Se ele passasse num bar daqueles, ele mesmo falou que ele seria arrastado, porque as pessoas iam cercar, iam tentar convencer, iam levar ele de algum jeito. Então o que ele fazia? Ele não passava em nenhuma das ruas onde tinha os bairros que ele frequentava. Ele não passava, ele passava por trás, mas não passava. E isso ele fez durante um tempo até amadurecer. Depois de alcançar a maturidade, ele pode até entrar lá que não adianta, não vão convencê-lo, não vão arrancá-lo da posição dele. Por quê? Maturidade que ele alcançou. E aí onde você chega no novo convertido, é essa situação. Um novo convertido, muitas das vezes, teve um pastor que uma vez eu vi o testemunho dele, o preço que ele pagou para ganhar uma alma, que quando ele evangelizou e a pessoa veio, fumante, alcoólatra, e aí começou a trabalhar com ela. Daqui a pouco largou a bebida, ficou o cigarro, trabalhando com ele e tal, fumando, a pessoa fumando, e ele aconselhando. A pessoa vinha para a igreja, daqui a pouco saía para fumar, ia para o culto, saía para fumar. Só que ele sincero, você não tem como tomar ceia, você tem que se libertar desse vício para se batizar. Mas não desistiu. Fala, não pare de vir nos cultos. Tá fumando, mas vem assim mesmo. Aí às vezes saía do culto para fumar. Volta para cá, não vai embora não, fica aqui. E aí muitas pessoas criticando, né? Muitas pessoas até tentando pressionar e falando, não, deixa ele cegar, deixa ele em paz. Até que em determinado momento, aquele irmão viu, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Eu acho que foi o irmão Lázaro, viu? Eu acho que foi o irmão Lázaro. E ele falou, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Foi quando ele disse, não, acabou a partir de agora. Posso sofrer o que for, mas não põe mais na minha boca. Trabalho de longa distância. Passaram ali
na perseverança, primeiro que eu adorava mesmo o Corinthians. E o Corinthians me levou para a vida de uma maconha, cheirar, junto com o grupo, né? Junto com o grupo. E eu falei mesmo assim com o Ari, eu falei, Ari, eu nunca vou deixar o meu Deus, velho. Esse Deus aqui é tudo. Sendo caçado, maltratando a família, se maltratando, a única pessoa que respeitava era a mamãe. Sim. Mas esses irmãos foram tão perseverantes que depois quando a gente viu que realmente Cristo nos amava, assim, de uma maneira, e é aquilo que a gente aprendeu, como que você não pode dar oportunidade para outro ser. Sim. Então eu fiquei 4 anos entrando no Esmeralda, Aí. cheirando, fumando, roubando, achando que era o cara. Sendo que Até a hora você pensa que é um estalo, né? Até pode ter alguém que foi, mas não é com todo mundo. Não é. Foi 4 anos, ó, de 4 anos. trabalho. Agora essa perseverança da igreja, muitos olhavam e falaram, pô, pô, esse cara aqui não tem valor não. Alguém olha e fala, não, isso aí nunca vai ser nada. Tem que matar ele. Exatamente. Só que algumas pessoas sábias, principalmente nessa tratativa do discipulado, que não é só questão do livro e palavra de Deus, nesse cuidado, é coisa excepcional. E não tem como você receber aquilo de graça e de graça você não dá, porque você já viveu aquilo. E principalmente o amor. Quando você sente que a pessoa te ama e se importa com você. Jesus do céu! Meu Deus do céu, aquilo ali. Teve um dia que eu estava na minha loja, aí chegou um camarada lá, tinha 2 anos que tinha se convertido e fumando, com aquele cigarro no bolso. Falei, o senhor da onde? Eu sou da igreja, tá assim, estou com 2 anos lá. É mesmo. Eita! Ele disse, beleza. Aí, ó. Eu disse, seu pastor sabe que eu sou fumo? Ele sabe, é que eu estou tentando fumar e não deixo. Sim. Então, eu digo, então eu vou fazer o seguinte com você. Enquanto o seu pastor estiver aceitando você fumando lá na igreja dele, na hora que você chegar aqui, você não me dá a paz do Senhor não, que eu não vou lhe responder. Aí. Aí ele disse, mas por quê? Eu digo, porque você ainda não se converteu. A Bíblia diz que a gente só dá paz quem tem paz. E você fumando, você não tem paz. Mantendo o vício? Então, quando o pastor seu começar a lhe ensinar a Bíblia direito, aí pode passar a me dar a paz do Senhor que eu te dou. Oxe, demorou 30 dias, ele já tinha jogado o cigarro do fora. Maravilha. Que aí fica naquele lenga-lenga, né? Ficar alimentando? Exatamente. Ficar O trabalho do alimentando? discipulado, ele entra nesse trabalho da libertação. Conscientização. Você tem que se conscientizar que tem que largar. Não é que a pessoa vai ser jogada para fora da igreja, não é que ela vai ser abandonada, mas ela tem que ser confrontada. Que aquilo ali não faz parte da vida dela. 30 dias depois ele passou na paz do Senhor, meu irmão. Rapaz, parece que aquilo que o Senhor me falou foi uma pancada no meu coração, que eu joguei o diabo fora. Maravilha, glória a Deus. Claro. Tava faltando Tava faltando isso na vida dele. Evangelismo pessoal, ele coloca aqui, ó. Evangelismo pessoal de casa em casa. Aí ele vai colocar da página 59, tá certo? Vai seguir adiante. Eu coloquei aqui na minha lista, ó, o que ele vai discutir. Obstáculos, tá? Ele fala sobre condomínios, fala sobre os escândalos, tá? Por que evangelizar de casa em casa, sobre os treinamentos, interação e relacionamento sustentável e também os textos bíblicos apropriados, que aí, quando chegar nos textos bíblicos, a gente vai fazer a leitura deles. Mas os pontos aqui, ponto a ponto, que ele vai discutir, ó. Primeiro, obstáculos. É necessário nos conscientizarmos de que Deus nos capacita a vencê-los. Eu até trouxe um texto aqui. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Marcos 16, 20. Diz Marcos 16, 20. Então, quando você olha para essas situações, o que você tem que observar daqui? Que, conforme Cristo já avisou, a gente vai ter, no mundo você vai ter aflição. Então, a melhor coisa para você saber lidar com essas situações é a conscientização. Quando você engana uma pessoa, que nem você às vezes engana, né, criança, né? Ah, não, a gente não está indo vacinar não, está indo no McDonald's. Aí quando chega lá, que ela vê o hospital, é aquele desespero, né? Aquele aperreio. Agora, com relação ao trabalho que você faz com adultos, você não tem como enganar ela. Uma criança você engana. Acredita totalmente em você. Um adulto, um homem formado, uma mulher formada, você não engana. Então se você, como o senhor estava falando agora há pouco, passando a mão, enganando, ele fica no lenga-lenga. Agora quando você confronta aquilo que eu já falei na primeira aula aqui, na matéria de evangelismo, a pedagogia de Cristo, que eu acho muito interessante, que ele fala assim, ó,
não temais aquele que matando o corpo não pode fazer nada à alma. Antes temais, né? Aquele que matando o corpo pode lançar a alma no inferno. Quando eu olho para essa palavra de Cristo, é uma pedagogia muito pesada, muito dura. Porque ele diz, olha, o que está te impedindo? O que está te atrapalhando? O que está te bloqueando? É medo? É medo que alguém te mate? É medo que alguém te humilhe? Tá certo? Que alguém te agrida? Eu vou dizer para você que você tem que ter medo. Você tem que ter medo daquele que tem um poder sobre o teu corpo e sobre a tua alma. Então, em vez de você ter, talvez você tenha, e talvez você não consiga eliminar esse medo, mas você vai ter um medo maior agora. Então, em vez de você ser bloqueado pelo medo de sair na rua, você tem que se lembrar que você tem que temer a um Deus que deu a ordem para você evangelizar e que tem poder sobre a tua vida, a tua alma, sobre o teu corpo e o teu espírito, tá certo? E é onde a gente, olhando para isso, vê aquilo que Cristo falou também. Aquele que guardar a sua vida, perderá. Por quê? Porque quem disse que a gente consegue guardar a nossa própria vida? Eu não sei se eu vou conseguir chegar em casa. Eu não sei se vou conseguir acordar amanhã. Então, quando você tenta guardar a sua vida, é o trabalho mais inútil que você possa fazer. Você não tem como guardar a sua vida. Mas aquele que entregar a vida por amor a mim, acha lá. É que nem hoje mandaram para mim num grupo, que eu tenho lá com os amigos, mandaram um vídeo. A gente não sabe se é fake, se é verdade. Mas se for verdade, é um vídeo muito triste, muito terrível, que mostra uma família afegã. O pai chega em casa e encontra a mulher enforcada, a menina enforcada e o bebê enforcado. Por quê? Porque os talibãs acharam uma Bíblia dentro de casa. Evadiram, eles estão fazendo investigação em tudo que é lugar, acharam uma Bíblia. O que fizeram? Enforcaram. E o cara chega em casa e estão lá, enforcado a família dele. Não sei se é verdade, não sei se é verdade. Mas que poderia ser, que pode ser, pode. Tanto que é esse tipo de coisa mesmo que eles fazem. Fizeram, fazem e continuam fazendo. Agora, eu aproveitei a situação e falei, olha, tá vendo essa situação aí? Dessa mulher e dessas crianças que foram enforcadas? Não tenha pena delas. Não tenha dó delas, não. Elas não merecem a dó de vocês, não. Por quê? Porque, da mesma forma como Estevão deu poderoso testemunho de Cristo, e ele, olhando para o céu, viu os céus abertos e Jesus Cristo de pé, diante do trono, para receber este campeão da fé, assim também esta senhora e essas duas crianças, se elas forem enforcadas por causa do Evangelho, elas foram recebidas na glória, e elas estão com a coroa delas. E aqueles que tiveram a ousadia de matá-los, de enforcá-los, vai encontrar eles diante do trono branco, e Cristo vai dar a sentença para eles. Eles vão ser lançados no lago de fogo. Aí o cara botou um olho desse tamanho, o cara colocou lá umas mensagens. Aí eu peguei, já joguei também a mensagem de Estevão, já joguei também a mensagem do trono branco, e já falei que quem não aceitar Jesus como Salvador vai pelo mesmo caminho deles. Pronto, então aquilo que era uma destruição virou glória, virou honra para o nome de Cristo. Foi isso que a igreja primitiva fez. Quando o cerco se apertou em Jerusalém, começou a expulsar eles, lá em Atos fala que eles foram pelo caminho evangelizando. Olha que comportamento maluco, né? Que loucura. Por quê? Somente quem tem Deus na vida fala um negócio desse, de virar a mesa desse jeito. Os judeus fecharam o cerco, perseguiram, o que aconteceu? Aí que o evangelho espalhou mesmo. Aí que o evangelho espalhou agora pelo mundo. Estou melhor que nós, ó. Exatamente. O crente não tem que ter medo da morte. Quem perdeu a sua vida está melhor que nós. Aquilo que Paulo fala, quem perdeu a sua vida por Cristo já está com a sua coroa. Enquanto a gente está correndo ainda e tomando cuidado para não ficar para trás, já está com a sua coroa. É isso que é maravilhoso. Na sua leitura aí o senhor falou ter cuidado com o escândalo. Com escândalo, que a gente vai abordar aqui também. O evangelho muitas vezes é escandalizado pelo nosso próprio comportamento. Sim, exatamente. Quando a Bíblia diz que Mateus 28, né? Fala, vinde a mim, todos cansados de alto. 28, né? 28. Então, a Bíblia está dizendo, saia do mundo do pecado Mateus e 11, venha... 28. 11:28. 11:28. Saia do mundo do pecado e venha para o mundo da luz. Sim. Ou seja, saia do mundo que você faz o que quer e venha mudar de comportamento. Exatamente. Nós não pode
no mundo que nós vivemos, que nós não temos que viver a linguagem do povo do outro mundo, que aí nós ia ter que estudar Sim, pois é. missiologia aqui mais profunda para poder a gente ir para lá falar a linguagem dele. Ah, né? sim, você dá a língua do povo onde você está indo, é um Mas trabalho aqui missionário aqui mesmo. onde nós está, nós não podemos estar escandalizando o evangelho com É. mano. E aí, mano? E aí, irmão? E aí, tiozinho? E aí, tiazinha? E aí, não sei o quê. Que aí onde você começa, em vez de você dar o testemunho pro mundo, você começa a moldar o mundo, né? Andar com a moda do mundo. Eu sei. Ou nós mudamos Tomar a forma do mundo, ou né? nós muda a nossa postura e prega o evangelho que nós devemos pregar na terra que nós estamos. Sim. Ou então nós estamos escandalizando o evangelho sem perceber. É verdade. Que aí onde as pessoas, elas querem ver o contraste. Os Elas vestes- querem ver a diferença daquilo que elas vivem. Eu ganhei uma alma para Jesus, eu não sabia. Hum. Eu entrei ali na Liquigás em Pinheiros e tinha um pastor lá de Carapicuíba e um obreiro. Menino, quando eu cheguei lá, os menininhos, rapaz, roubando lá dentro do próprio pastor. Meu Deus. E ele de Carapicuíba e eu aqui do Belém. Hum. E ele pensava que a gente do mesmo ministério. E o homem roubando um funcionário que tem lá que não era crente. Oh, meu Deus. Uma coisa terrível. E tinha Olha os um que caras. era entregador de rua, um obreiro, que ele saía entregando. E aí quando eu fui entregar uma vez um gás numa casa de ponteiro, chegou lá, as meninas tudo falou, aquele outro é seu colega? Ele disse, é. Ele é crente? Aquilo não é crente não, ele chega aqui com a maior vagabundagem aqui com a gente. Olha. Eu ia falar agora. Entregou. Não é crente mesmo. Terrível. Mas só que dentro do Que local mau que eu estava testemunho, meu Deus do céu. trabalhando, Meu tinha um Deus do cidadão que não era crente. E ele estava olhando o meu comportamento por causa dos outros. Sim. E eu pregava o evangelho para ele, mas ele ficava olhando, era o meu Só olhando de comportamento. fora, exatamente. E aí um dia ele aceitou Jesus na igreja que eu estou, Olha aí. lá no Educandário, aqui nesse ministério. Beleza. Aí um dia ele foi lá contar um testemunho, ó, 2 anos depois, como foi que ele aceitou Jesus pelo meu comportamento. Aí depois é que ele foi relatar isso, né? Depois. Inclusive uma coisa que eu já falei muito no outro núcleo, que eu disse, olha, as pessoas pensam que elas não são vistas. Elas pensam que elas são anônimas às vezes, né? Que não tem... E Mas ele é membro daqui da igreja. quer ver o quanto você influencia as pessoas? Cometa um erro. Eu falei, não é que eu estou aconselhando você a cometer erros. Mas quando você vira cometer um erro, você vê o alcance da sua influência. Nós temos que mudar Porque às vezes pessoas que nem falavam com você vai dizer, nossa, mas justo você vai fazer um negócio desse. Temos que mudar os nossos vestes, É. a maneira de pentear cabelo, Pois é, a maneira de se vestir como servo de Deus para empregar o evangelho. exatamente. Porque você é um outdoor da igreja. Então a pessoa olha para você É a postura. e ela não vai analisar só você. Ela vai dizer, olha o irmão daquela igreja lá, como é que ele anda. Tudo bagunçado, como um doido aqui, parece que acabou de acordar. Então ele fala aqui, ó, obstáculos, né, os obstáculos que aparecem têm que ser vencidos. É necessário nos conscientizarmos, então é melhor você ter a consciência dos obstáculos do que você tentar se enganar pensando que não vai ter obstáculos. Então entenda-os, quais são, e crie estratégia para poder vencê-los, para poder encarar da melhor maneira, né, e glorificar o nome de Deus em todas as coisas. Então é o melhor caminho. Acerca dos condomínios é algo bem particular que ele fala aqui sobre um problema de acesso, né? Então ele levantou essa questão. Alguns ambientes nos quais a gente não consegue entrar, condomínio. Como resolver? Algum irmão mora lá, né? Algum crente mora lá. Pronto, você tem a ponte. Assim também, para essa questão do condomínio que eu coloco, é para tudo. Você tem um grupo de... Você quer evangelizar empresários. Alguém é empresário no meio do evangelho. Quer evangelizar juízes. Alguém trabalha lá no fórum. E aí você tem o acesso, você tem a ponte. Às vezes a pessoa que está trabalhando nessa situação, é um médico, é um empresário, é um engenheiro, tá ok? Às vezes ele mesmo não sente que tem esse chamado evangelístico. Ou não tem coragem de fazer esse trabalho. Mas o que a igreja pode fazer? A igreja pode aproveitar esse acesso para falar, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai te ajudar. Você só precisa colocar a gente lá. Então, é uma oportunidade de uma reunião, é um momento que muitos desses lugares oferece um momento de confraternização. É uma confraternização, pronto, convida o irmão para ir com você, uma pessoa que tem essa habilidade de evangelismo, que vai chegar, vai puxar um assunto, vai começar a conversar, daqui a pouco vai começar a comunicar a palavra, é uma ponte. Aí a pessoa vê que ela se torna útil. Por quê? Porque ela deu acesso. Ela
permitiu que a igreja pudesse entrar nesses ambientes. Sobre o escândalo que ele fala aqui é o seguinte: você vai evangelizar as pessoas que estão magoadas ou que estão revoltadas, ela vai cair pro lado do escândalo. Ela vai cair pro lado do escândalo. Que o pastor fulano de tal roubou, que o pastor adulterou, que o pastor isso, que o pastor aquilo, que o irmão fez isso, que o irmão fez aquilo. Mas o que acontece? Primeiro, você tem que deixar, inclusive eu acho que até o senhor falou sobre isso aí, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa se expressar, deixa a pessoa colocar para fora, né, aquilo que ela está que tá incomodando ela, que ela está revoltando ela. E depois dessa liberdade que você deu a ela, e a partir de um direito que a pessoa vai te ceder de tentar explicar, tá, ou de tentar justificar, a pessoa vai pensar que você vai tentar logo justificar. E é onde ele vai dizer aqui: você não tem que gastar tempo com justificação. Por quê? Ou a situação que a pessoa criou é uma situação hipotética e, na verdade, é muito preconceituosa, e se você ficar se debatendo contra isso só vai causar polêmica, ou a situação é verdadeira e não tem justificativa. Então tem situação que a pessoa, na verdade, ela potencializa, ela tem alguma coisa contra, aí ela olha para as situações e coloca aquela perspectiva distorcida. Ela, não, mas todo pastor é ladrão. Uma vez um porteiro chegou com essa para mim: não, porque todo pastor é ladrão. Eu falei: pois é, todo porteiro é safado. Aí ele ficou chocado, assim: como assim você está falando? Eu falei: você não está generalizando que todo pastor é ladrão? Você deve conhecer todos os pastores, né? Então eu digo para você, eu conheci um porteiro que era safado, que enganava, que fez um serviço aqui e não pagou. Então eu vou dizer também que todo porteiro é safado. Porque eu conheci um porteiro que era. Aí ele falou: não é bem assim. Aí não gostou muito, mas ele teve que entender que essa generalização que ele estava fazendo é estúpida, que não fazia sentido. Ele não conhece todos os pastores. Então, a partir disso aí, eu não sei se consegui evangelizar ele, mas pelo menos ele ficou conscientizado disso aí. E aí um dia, ele vai pensar duas vezes, né? Não faz sentido isso aí, não vem com isso aí que não faz sentido. Então tem situações em que você tem que deixar a pessoa se expressar, mas não embarcar na dela. Porque se você embarcar nesse debate, você nunca vai vencer. A pessoa não vai descer da sua moral, da sua razão, para te dar razão. Ela vai querer sempre manter a razão dela. Vai querer sempre contrapor alguma outra coisa. E aí você vai ficar naquela. Você põe uma coisa, ela põe outra. E vai gastar o tempo dela e seu. Então, deixa ele falar. Aí você chama ela para o principal. Quem é? Jesus. Então, muito bem, é verdade. Infelizmente, muitas igrejas se desviaram. Muitos pastores dão mau testemunho. Mas o bom é o seguinte: Jesus nunca mudou. Jesus nunca cometeu esses erros. Pode procurar na palavra de Deus. Ele não cometeu pecado. E eu tô trazendo Jesus aqui para você. Uma vez eu evangelizando que ele quis chamar o negócio de Edir Macedo. Não, porque Edir Macedo fez isso, Edir Macedo fez aquilo. Falou: olha, eu não sei da vida de Edir Macedo. Eu não sou íntimo dele, não sou advogado dele. Mas eu digo para você, se ele fez isso, tudo que o senhor está falando, ele vai para o inferno. Se ele não se arrepender, ele vai ser julgado e vai para o inferno. Só que eu vou te dizer uma coisa: se você não aceitar Jesus como Salvador e não tiver seus pecados perdoados, você vai também. Esse é o problema. Eu não estou te apresentando Edir Macedo. Edir Macedo não salva. Eu estou te apresentando Jesus. Jesus não erra, Jesus não mente, Jesus não engana as pessoas para tirar dinheiro delas. Deixa Edir Macedo cuidar da vida dele e vai procurar salvação para a tua alma. E aí onde a pessoa tem a oportunidade de falar, você não gastou tempo contra-argumentando, contra coisas que talvez não sejam nem verdade, tá? E você chamou ela a partir da oportunidade que ela mesma te deu. Ela falou, você deixou ela falar. Agora a resposta: em vez de você gastar tentando justificar isso e aquilo, Jesus traz, né, para o centro do evangelismo. Uma evidência nesse esclarecimento que o senhor fez. Hoje chegou um obreiro da Assembleia de Deus do Butantã lá na minha loja e me contou uma situação que ele está passando. Ele largou a mulher dele aqui tem 2 anos e foi para a Bahia e lá casou com outro. Só que lá ele enrolou a vida dele e ele voltou. Aí voltou para a igreja e voltou para a mulher. Beleza. Aí o cunhado dele chegou para ele e falou tudo que a mulher fazia para ele. E ele ali... Coloca aqui também a situação sobre os escândalos, né? Você sair fora dos escândalos, que não vira um nó desse aí, um laço que te envolve.
Porque evangelizar de casa em casa, eu cito Atos 5,42. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Essa fórmula que funcionou no século I continua funcionando do mesmo jeito. É a mais eficaz, tá certo? Mesmo que você sem largar as outras, mas essa é a mais eficaz. Aí ele fala sobre treinamentos, fala sobre interação e relacionamento sustentável, aí depois vai para os textos. Treinamento é o seguinte, é o investimento que a igreja vai destinar para esse trabalho, tá certo? Se a igreja está comprometida com crescimento, ok? Se ela de fato quer, né, alcançar esse nível de crescimento na área em que ela está, ela vai se dedicar. Ela vai procurar saber no setor quem é bom nisso aí, quem está envolvido, quem faz esse trabalho. Vem para cá que eu vou te dar a voz, eu vou te dar a oportunidade, eu vou reunir as pessoas para você falar com elas, para você passar suas experiências. Olha, eu já evangelizei, já tive esses problemas, contornei dessa maneira, a gente fez essa estratégia que deu certo, a gente está fazendo assim, 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 evangelizando dessa maneira. Pronto, você está pegando a riqueza de informações que ela tem e está compartilhando com um grupo maior para que esse grupo se sinta seguro, incentivado, incendiado no seu amor para sair também fazer o trabalho. Aí você está pegando os recursos da igreja e aplicando corretamente, com o treinamento. Agora, a pessoa que não tem essa visão vai deixando. E aí o que acontece? Não tem a visão, não proporciona isso para o grupo, acaba surgindo que até o irmão Moisés estava falando no começo da aula, sobre as iniciativas individuais. Aí o que acontece? Muitas das vezes a pessoa tem um amor pelo evangelho, amor pelas almas, ela quer fazer. Só que ela fazendo dessa maneira, ela está se expondo a risco. O que deve ser uma ação de grupo, deve ser uma ação do coletivo, deve ser uma ação da igreja, de trazer você primeiro para cá, ó, treinar. Vamos ver aqui sobre as doutrinas principais. Você vai abordar a pessoa, como você vai abordar? Quais são as palavras que você vai usar? Que é o que ele vai partir agora. Então, primeiro, treinamento, interação e relacionamento sustentável. Ele fala do respeito, né? Fala da polidez, da educação, com que você tem que estabelecer um vínculo com a pessoa. Né? E outra coisa, você tomar cuidado para não cair para uma coisa muito informal. Até o senhor estava falando sobre isso, a linguagem, né? E para não tentar, não acabar invadindo intimidades. Então você não está aí para estar tentando invadir assuntos particulares, né? Intimidade de casal, intimidade da família. Você está aí para proclamar a palavra que salva, tá certo? O evangelho que salva, que é o evangelho de Cristo, o evangelho do reino. Então você tem que manter esse distanciamento em relação às questões individuais, problemas de casal, esse tipo de coisa. Isso aí é coisa que ele aceitando a Cristo ou ele buscando um aconselhamento melhor, você entra com um trabalho pastoral. Isso. O trabalho de campo é evangelismo, aceitar Jesus como Salvador. Agora, um trabalho de aconselhamento maior, ainda um trabalho pastoral. Aí o pastor pode vir com a esposa, com uma equipe, tratar daquele caso dentro da palavra de Deus, falar, ó, de acordo com o referencial da palavra de Deus, é isso aqui que podemos dizer. Ok? Surge, né, Varal? Tipo, a pessoa vai evangelizar sem preparação nenhuma. Aí exatamente. Toma aquele baque e nunca mais quer evangelizar. Porque... Entendeu? Porque ele vai abordar alguém e fala assim, não, eu quero saber, eu sou católico. Pronto, aí o cara, a pessoa nasci católico, vou morrer católico. Assim. Tem desses aí. Exatamente. Aí a pessoa sai para evangelizar e fica assim. Falando, mas eu não sabia que era assim. O maior conflito que a pessoa fica, ela fala assim, eu estou levando algo tão maravilhoso que é a palavra de Deus, a salvação das almas. E a pessoa está recebendo dessa maneira, e aí por que ela toma esse choque e esse trauma? Porque não foi aconselhada, preparada, instruída. Agora se ela já vai consciente, olha, eu posso encontrar isso, tal. Aí onde ela vai precavida já, vai pronta. Agora se ela vai ingênua... Hoje mesmo a Xaru falou isso pra mim. Eu sou católico e pronto. Não quero saber da sua religião, não. Eu digo, eu gostei da sua sinceridade, falei pra ele. Gostei muito da sua sinceridade. Já põe logo um laço, né? Isso é muito bonito. Maravilha. É isso mesmo. Porque o senhor tem sinceridade, o senhor é um homem honesto, o senhor é um homem direito, o senhor gosta das coisas certas e fala a verdade. Pois é. A Bíblia diz que com tudo isso que o senhor falou, o senhor não deixa de ser pecador. Exatamente. Continua sendo pecador.
Maravilha. O senhor continua no mundo do pecado. E aí ele vai pensar, ele vai ter que refletir, exatamente, ele vai ter que refletir. Olha os textos que ele sugere, texto bíblico para evangelismo, que na verdade já está encerrando a aula. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, página 62, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aqui é o textual da Bíblia, né? Que é o ser, né? É o texto central da Bíblia. Há outro texto que ele sugere, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, né? Maravilhoso. Então, as pessoas naturalmente são criaturas de Deus, mas tornam-se filhos quando aceitam Jesus como Salvador. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Jesus veio não para julgar o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Mas vai haver um momento que a porta da graça vai se fechar e ele vai vir como juiz. Aí ele vai vir para cobrar, né, em relação a todos os pecados que cometeram aqueles que não foram salvos, né, não foram perdoados. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Onde é que o senhor vai passar a eternidade, né? Onde é que a sua alma vai passar a eternidade? E aí entra várias pessoas que tentam contraditar, mas isso não existe. Fala, o senhor tem certeza mesmo que não existe? As pessoas que já partiram para a eternidade. O senhor tem certeza mesmo? Tem alguém que possa garantir ao Senhor? Aqui está a palavra de Deus, tem mais de 2000 anos de história. Aquele que escreveu disse que passará os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. Que é o Deus que criou todas as coisas. Aí se ele quiser permanecer, aí é com ele. Porquanto agora, aqui eu já li, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E aí isso que é maravilhoso. Sabia que Jesus ama o Senhor mesmo no estado que o Senhor está? Mesmo nesse estado, ele deu a vida dele por você. Mesmo você estando na sarjeta, né, nos vícios, na prostituição, ele te amou, ele entregou a vida por você. Isso aí, né, a gente fala, a gente começa já a querer chorar, imagina. Agora, claro, os corações estão duros, né? As mentes estão cauterizadas, né? Que o inimigo cegou o entendimento. Mas é o Espírito Santo de Deus que vai interagindo ali. Você vai falando aqui e o Espírito Santo de Deus vai interagindo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Até que abre uma oportunidade para que ele aceite a Cristo. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8,32. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Gálatas 1:4, cita outros aqui, mas eu acredito que até aqui já é o suficiente, tá certo? Então, temos aí textos sugeridos para evangelismo e a metodologia adequada, né, para que você possa, em vez de desperdiçar esses textos aqui com uma abordagem correta, você possa verdadeiramente ter eficácia no seu trabalho, né? O evangelismo seja bem sucedido. O evangelho ele é simples. É simples, isso que é maravilhoso. Quem complica O evangelho é simples, é a mensagem salvífica. Quem complica Exatamente. é a religião.